Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. São 7h34. Esta é a 47ª edição do Café com Política. Eu sou o economista Reinaldo Caféu, sempre aqui na bancada comigo, o jornalista João Jabor. Jabor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Caféu. Bom dia a todos. Consultor Kleber Santos. Bom dia, Caféu. Bom dia, Jabor. Bom dia, Bizarra, Chiara Ranieri e a todos que estão aí nos acompanhando. O bom dia também do jornalista Ricardo Bizarra. Bom dia a todos. E a nossa entrevistada de hoje é a vereadora do União Brasil, Chiara Ranieri. Chiara, estreando aqui no Café com Política, bem-vinda. Muito obrigada, agradeço o convite. Estava ansiosa para vir no Café com Política, viu? Bom dia a todos vocês. Perfeito, nós vamos fazer um recorte em nível local com a presença da Chiara, mas naturalmente ela que vem, né, Jabur, aí de um DNA político, né, do Dudu e tudo mais, ela cresceu próximo dos políticos e naturalmente dá pra gente aqui transitar sobre todos os temas nacionais, estadual e inclusive local, né? É verdade, o Dudu Ranieri, o pai dela, saudoso Dudu, foi acho que do tempo que eu trabalho em Bauru com jornalismo, 35 anos, foi o maior revelador de personalidades para a política. E a principal revelação é obviamente a filha dele, né? Ele deve certamente, onde estiver, ter isso em mente. E aí, no final do programa, ela vai revelar que é uma pré-candidata. É o café contaminado. É o café contaminado. Mas antes da gente falar das questões locais, em nível nacional, tivemos aí, naturalmente, para o estado de São Paulo, o problema localizado ali na tragédia, né, que aconteceu e ainda com sequelas ali, consequências no litoral paulista. E temos também em nível nacional um tema que foi muito caro para o Lula, inclusive foi objeto de enquete de hoje aqui no Cidade 360, programa anterior aqui ao Café Política, que é esse comitê, né, que está sendo montado para analisar fake news, discurso de ódio, publicações de ódio em redes sociais, inclusive com o Lula mandando uma carta à Unesco, que vem discutindo também esse tema sobre um controle. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte analisa também o quanto de responsabilidade será das redes sociais sobre publicações individuais. Lá deve finalizar no mês de junho toda essa discussão. A ideia americana seria, se passar, a empresa também responde solidariamente às publicações. Então nós estamos começando a pensar numa regulação da mídia e como eu disse, um tema muito caro para o Lula. Kleber, como é que você vê essa questão e até do ponto de vista do marketing, né? Eu tenho a impressão que o Lula, ele pegou muito ar em relação às redes sociais durante o problema da Lava Jato, depois no seu momento de cárcere. Parece que ele tem uma mágoa muito grande com as publicações e de alguma maneira ele gostaria de ter um pouco mais controle sobre isso. Não sei se é a mesma leitura que você faz. Certo, Caféu. Eu acredito o seguinte, que o que se discute nesse momento é essa eventual possibilidade, essa querer calar a voz e até de repente impor uma ditadura de opinião única no Brasil. Acho que esse que é o grande problema. Agora, desse grupo que foi formado, que é a grande polêmica na semana, inclusive com os nomes, né? Felipe Neto. Então, né? Que pessoa, o Felipe Neto, que está sempre envolvido em xingar, em brigar, em dizer palavrões na internet, inclusive... Orientação para os adolescentes fazerem sexo. Muito. Então, se discute muito a qualidade desse grupo. Agora, racismo, sexismo, chamado capacitismo, que é discriminar pessoas com deficiência, quer dizer, o combate a tudo isso já tem amparo da lei. Então, claramente o foco de tudo que está acontecendo aí nesse momento é atuar nessa guerra das narrativas políticas, é julgar o que é e o que não é discurso de ódio. Agora, a dúvida é se realmente essa equipe está qualificada. A antropóloga Débora Diniz, por exemplo, ela recentemente atacou pelo Twitter o cardeal arcebispo de São Paulo por ser contra o aborto. A Lola Aronovitch é uma feminista radical que fez uma postagem lamentando que a facada do Bolsonaro não atingiu o objetivo. O sociólogo Michel Sherman afirmou no Twitter... Todos ele compõem. Todos estão nesse grupo, que ele era necessário parar de chamar os apoiadores de Bolsonaro de bolsonarista e passar a chamá-los de nazista ou fascista.
Felipe Neto, como a gente sabe, é aquele que xinga todo mundo, mas ele é um militante de todas as causas que rendem cliques enfim, e comentários e compartilhamentos. Ele é outro caso. Agora, e ele foi designado como representante da sociedade civil para compor esse grupo de trabalho. Agora, essa semana eu tive acesso a uma lista de palavras que estão sendo analisadas como parte do discurso de ódio. Por exemplo, esquerdopata é discurso de ódio. Coxinha fascista esquerda caviar. E até filho de papai estão aí palavras na lista. Eu só não vi genocida. Agora, Jabur, pelo seu longo tempo de trabalho como repórter, jornalista, apresentador, agora responsável por um grande jornal como o Jornal da Cidade, como é que você vê tudo isso? Você acha que é uma evolução natural? Precisa ter alguma regulação? E qual é o limite dessa regulação com a liberdade de expressão? Eu acho que é aí que vai ser talvez o grande quê da questão. Café, eu acho que é um processo natural de um fenômeno, de uma revolução, eu diria assim, que é a revolução digital, que é recente até, tem no Brasil 20 anos, se tanto, e que já teve uma primeira etapa. A primeira etapa, eu me lembro bem, há cerca de 10 anos, aproximadamente, alguém pode me corrigir quanto a essa data, foi a justiça considerar, Café, que o crime praticado no ambiente da internet está sujeito às mesmas penalidades do crime praticado no ambiente físico, né? No ambiente do contato pessoal das pessoas. Isso foi um avanço lá no começo. Mas não bastou, porque a rede social, pela própria natureza dela, de tudo acontecer ali em tempo real, ela não tem controle, muito difícil controlar. Então agora nós estamos vivendo um momento em que, inclusive, a Suprema Corte dos Estados Unidos, né, tenta fazer com que as big techs, as detentoras das redes sociais, exerçam um controle mais rigoroso. Já há algum controle, a gente percebe isso, né? O próprio YouTube cancelando remuneração, o Twitter cancelando contas até de ex-presidentes, o próprio Bolsonaro, o Trump foram vítimas disso. E a questão até que ponto a Big Tech, a dona do negócio, tem responsabilidade, né? Eu acho que tudo caminha para responsabilizar os donos. Isso aconteceu na imprensa, por exemplo, física, a imprensa de papel. Tudo que nós publicamos no jornal, e às vezes muita gente não entende isso, é responsabilidade nossa, é como se nós assinássemos embaixo também. Então a gente filtra algumas coisas que considera ofensiva moralmente, juridicamente, etc. E tudo caminha para isso, porque uma coisa é fato, né, Café? O fake news existe, continua, e é preciso ter uma regulação maior, um equilíbrio maior nisso tudo. Chiara, você que é da área da educação e naturalmente forja ali com a sua escola muitos profissionais, tem também essa área de marketing muito próxima. Como é que você vê todo esse movimento aí e, em especial, a criação desse grupo cuja qualidade, pelo que o Kleber trouxe aqui, é até questionável, né? Lembrando que esse grupo vai ser comandado pela Dávila, né? Manuela Dávila, que foi vice do Haddad na eleição anterior. Olha, eu acho que hoje as pessoas falam sobre política, né? O que nós não tínhamos há algum tempo atrás, aliás, algum tempo bem recente. E falar em política, você tem locais onde você fala mais espontaneamente, né? Grupos que você se identifica e você se sente com mais liberdade de falar o que pensa, até porque vai ter aprovação, né, das pessoas que estão no grupo. E existem os posicionamentos políticos em redes sociais, né, principalmente nos grandes grupos de WhatsApp, que eu acho que são os mais agravados, os mais agressivos, e as redes sociais, em especial Facebook e Instagram. Eu acho que a gente tem que entender que quem está no meio político tem sofrido bastante, porque tudo é muito pessoal. Nós saímos do debate político, o debate de proposta, e fomos para um debate pessoal. E eu acho que é nesse sentido que é preciso ter um olhar. Até um programa como esse aqui, né? É um programa aberto, todos nós participamos aqui com posicionamentos diferentes, né? Um é jornalista, né? O outro é um analista, o outro é um político. Então há uma composição, né, que permite um equilíbrio.
alguém vai moderar esse discurso. Nas redes sociais nós não temos isso. Então eu acho que existe uma preocupação para onde nós estamos caminhando em redes sociais. As mensagens que nós recebemos, eu recebo muito pouco, mas as mensagens que nós recebemos via WhatsApp, elas são assustadoras, elas ameaçam, né? Redes sociais menos, até porque... Mas já não tem um arcabouço jurídico no mundo real que você pode transformar essas acusações em injúria, difamação, pode, etc? só que já foi. Nas redes sociais, o que é colocado ali voa, espalha. E uma inverdade sobre uma pessoa... Aí você teria que ter, que era uma censura prévia, porque... Eu acho que mesmo que avance, eu não sei, os colegas aí contribuam, né, o Kleber principalmente, mesmo que avance qualquer coisa que possa regulamentar e regular, você não vai impedir, provavelmente vai ter a publicação e o que vai ter é um censor que vai rapidamente retirar. Eu acho que dificilmente você vai inibir que a primeira mensagem seja colocada. Isso acontece também no mundo real, né? Por vezes uma entrevista, alguém que fala, né, uma acusação, depois você tem que ir lá desmentir. Quantas vezes não tem direito de resposta dentro de um veículo, assim por diante? Mas existe responsabilização, né? Você tem uma instituição por trás. Nas redes sociais você não tem nada. Então, assim, eu já passei por uma situação de ter uma publicação mal interpretada que voou. Voou, no acabou. Caso também, diariamente aqui. Acabou. Então, assim, eu acho que nós temos que ter essa preocupação, eu acho que isso não é censurar, mas eu acho que as pessoas têm que ter um limite, tem que haver uma preocupação com a manutenção da nossa democracia, preservar instituições, né? Atacar instituições me preocupa muito. Então, as críticas políticas, elas têm que ficar no campo político, não é no campo pessoal e não é o campo da instituição. Isso me preocupa e eu acho que isso precisa ter limites. Não quer dizer que precisa ser censurado, e a gente precisa entender o que é censura e o que é limite. Isso aqui é a questão, porque tem um marco legal da internet também, que está aí, né, que de certa maneira disciplina. Bom, é um tema que vai tomar espaço, como eu disse, foi um tema caro para o Lula, ele vai levar, ao fim, a Unesco está discutindo essa questão, a Suprema Corte Americana, então, naturalmente, que a gente vai aqui acompanhar. Bom, num recorte agora estadual, nós tivemos, né, Jabur, esse triste momento aqui no Sul, mas o Tarcísio, né, demonstrando que ele é um realizador, né, pelo menos passando uma imagem de quem está muito próximo, quis fazer a diferença, instalou lá no litoral o seu quartel-general, tem estado muito presente e muito aberto também, convivendo, né, com ideologias diferentes. Recebeu o Lula, que teve também uma atitude diferente do Bolsonaro do ano passado em relação a essa crise, depois a Marina Silva esteve lá, uma convivência também com o prefeito local. Parece que o Tarcísio fez a coisa certa nessa tragédia. Eu acho que o estado de São Paulo, Café, está muito bem servido, mais uma vez, de governador. O estado de São Paulo, historicamente, revela bons quadros, né? Com uma ou outra exceção, mas nós temos tido governos que se pretendem sérios, e o Tarcísio não foge dessa regra. O Tarcísio é um técnico que chegou na política há pouco tempo e chegou para vencer. E não se deixou levar por situações extremas na política, né? Ele se preservou muito ao longo do tempo, isso já revela uma certa habilidade dele também, e tem se mostrado presente, tem se mostrado resiliente, tem se mostrado sério nas abordagens, aliás, até avançando e nos surpreendendo de certa forma. Vide hoje, inclusive, a manchete do jornal, que ele vai para uma coletiva, acho que ontem, e ao falar de São Sebastião, ele aumenta o foco e fala que vai combater problema de enchentes em todo o estado, inclusive Bauru, citando a nossa cidade, né? Vocês devem ter falado sobre isso já no Cidade 360. Então, ele demonstra, assim, uma capacidade de contextualizar muito boa, e capacidade de trabalho certamente ele tem, né? Ele é um sujeito brilhante desde a faculdade, a gente sabe disso, e independentemente de cor ideológica, partidária, que agora não é momento para isso, né? É momento de torcer para que ele governe bem, e eu acho, desde da campanha, eu acho que ele vai ser uma boa surpresa, uma grata revelação na política brasileira. E, Kleber, para quem falar que ele era forasteiro, o
domínio que ele tem ali daquela região, nem nós paulistas sabemos tudo o que ele fala nas entrevistas. Ele fala com domínio, né? Pega tantos quilômetros aqui, tanto para lá, né? Isso passa uma segurança para quem está ouvindo, né? Muito, muito. Eu conheço algumas pessoas que estão no marketing, na comunicação do Tarcísio, e eles estão dando um show, né? Eu acho que principalmente tanto do aspecto de competência dele, que está se mostrando que conhece, tem conhecimento do Estado de São Paulo, mas eu acredito que o mais importante de tudo, por exemplo, ele rapidamente colocou o gabinete lá, quer dizer, exercendo a empatia faz a diferença para o político. A presença física oferece segurança, a presença deve ser ativa. Então, aquele que permanece no gabinete, não está perto da comunidade, ele fica muito distante e ele acontece o que aconteceu com Dória, por exemplo. A gente está vendo um contraste muito grande. Durante a pandemia, o Dória não teve uma vez no interior de São Paulo. Aí que tá, olha a diferença, né? Então você tem hoje um pessoal muito mais humilde, muito mais tranquilo, e você tinha uma certa arrogância até do governo anterior, Dória, Rodrigo Garcia, Genin Giuliani, era uma turma que já estava há muito tempo ali e enfim, o resultado da eleição a gente viu onde eles ficaram. Então mudou muito a comunicação, o marketing e a postura do político. Então aquele político almofadinha, de ficar dentro de gabinete e tal, isso aí tá acabando e tem que ir pra rua, tem que pisar no chão e tem que estar lá. O Tarcísio está dando um show no estado de São Paulo, tanto ele quanto pessoa e também a equipe de marketing de comunicação. Bom, aliás, só um testemunho disso que ele está falando. Anteontem também nós acionamos a Casa Civil, o Palácio, para respostas a respeito dessas afirmações do governador. Eles nos responderam muito rapidamente, muito solicitamente também, já demonstrando que vai ser muito mais fácil esse tipo de contato. E agora, Chiara, é óbvio, o Tarcísio não era o teu candidato, o apoio teu era para o Rodrigo Garcia, que é do PSDB, pela relação antiga com o DEM. E numa avaliação crítica, desapaixonada, como é que você vê a atuação do Tarcísio nesses primeiros dias? Concorda com os colegas? Estão exagerando? Não, eu acho que do ponto de vista político está indo muito bem. Mas discordo que ele conhece o estado de São Paulo. E discordo que ele sabe trabalhar orçamento e que tudo que ele está dizendo realmente vai acontecer. Então, político novo. Todo político novo que sobe num cargo eletivo, né, de repente acaba falando mais do que entrega. Isso é fato. Eu gostaria muito que as obras de drenagem que nós precisamos no município fossem apresentadas pelo governo do estado, porque o município nós sabemos que tem muita dificuldade financeira e orçamentária para executá-las, né? Então, se realmente é uma proposta e isso vai acontecer, olha, eu ficaria muito feliz que realmente isso acontecesse. Mas o tempo vai dizer, né? Em 2 meses a gente não tem como avaliar muita coisa. Mas concordo que é mais empático, que tem uma boa comunicação, que se fez presente num momento muito difícil, né? O que nós não vimos no Dória. E nós estamos muito carentes disso. Então, a comparação faz com que cresça também. Ele cresça muito no nosso coração, né? Mandar um abraço aqui pro Edio lá, que é o gestor do CDL, nos acompanhando. O Dr. Marcos Cabelo também conosco, mandou até uma foto aqui do Tarcísio em ação. Para a gente continuar com esse recorte do estado de São Paulo, você tem essa proximidade com o Rodrigo Garcia. Informações chegaram, né, Jabur, dando conta que ele deve deixar o PSDB. Você tem alguma informação nessa linha que você possa antecipar? Ou Chiara, como é que está a questão do futuro político do Rodrigo Garcia, que foi o governador do estado? Não sei, Café. Não sei. Vamos acho tirar que é dela já. Hoje era eu acho que é cedo. Eu acho que é cedo ainda para falar de futuro político. Mas o Rodrigo, sem dúvida alguma, é uma pessoa muito capaz. É um político muito simples, de conversa fácil, muito transparente, rápido de raciocínio, que conhece não só de orçamento, né, como conhece de política legislativa, de política executiva. Eu acho que é um grande político que nós temos no nosso país. Eu acho que o Rodrigo, ele pode alçar voos muito altos ainda. E é muito jovem, né? O que faz uma grande diferença também. Falou-se recentemente de uma possível ida dele para o União Brasil, que é justamente o partido onde a Chiara está. Mas o União vive um momento aí, talvez a gente vá abordar, né? Um momento nacional de divergências, né? Tanto
Principalmente no plano federal. No plano estadual, talvez nem tanto, né? A Chiara pode nos dizer melhor. Mas no municipal tem. O municipal tem alguma divergência também. Vide Meira e Segala recentemente. Exatamente. E a gente tem uma certa dúvida em relação ao futuro do próprio atual presidente, que na verdade nem é, né? Oficialmente nem é, porque me parece que a nominata que destinava a presidência ao Caio Silva Santos não está ainda atualizada. A Chiara também pode dizer melhor. E, bom, a Chiara pode dizer melhor. Como é que está a União então, aqui no estado e no Brasil? Pergunte diretamente, né, para ela. Chiara, União Brasil. Desunião Brasil ou União Brasil? É difícil ou é fácil? Desunião ou União Brasil? Tá complicado. É difícil. Imagina, eu que sempre defendi muito partido. Sou uma pessoa de partido, né? Eu tenho história com partido. Então, o meu partido é o meu partido. Então na verdade, para Chiara, quer dizer, você recebeu pronto um pacote. Você era do DEM, dormiu DEM, acordou União Brasileira. Presidente do DEM aqui no município. Não te chamaram para ter uma conversa? Imagina. Nada. Que isso? A gente acompanhava e aí mandava um WhatsApp. E aí? O que é isso? Como assim? Vai acontecer? Calma, isso aqui. E aí vem, né? Imagina, eu era presidente do partido, falei, e agora? O que é isso? Que partido que é esse? Esse não é o meu. O meu, eu construí aqui em Bauru, junto com meu pai, o partido. Meu pai deixou a presidência do DEM quando faleceu e eu assumi. E entreguei um bom partido, prestação de contas em dia. A maior votação de chapa de vereadores foi o DEM que entregou na eleição passada. Entregamos um bom candidato a prefeito. Então, assim, tudo redondinho, nós devolvemos a hora que fechou o DEM. Agora, quando você fala de união de dois partidos muito diferentes, alguma dificuldade vai haver. Em um único partido já há algumas dificuldades, mas quem é político de partido sabe e compreende qual é o momento de um, qual é o momento do outro, sabe ceder, sabe conversar e pensa no coletivo. Quando você tem a junção, você já tem mais pessoas disputando os mesmos espaços, né? E aí foi isso que aconteceu, eu acho que com essa junção de DEM-PSL, tanto em nível municipal, quanto estadual e quanto federal. E aí uma confusão, porque a gente se reporta muito no município ao estado. E aí a quem a gente se reporta? Ao presidente estadual? Ao vice-presidente? O vice-presidente é meu, mas o presidente não. O presidente, sei lá, não conheço, nunca vi. E aí, quem é essa pessoa? Porque a gente existe uma relação de confiança nas pessoas que estão conosco, né? Eu falei que em vários momentos, como presidente do partido, eu sempre senti que havia até uma proteção em me preservar, porque eu sou uma pessoa política para presidir um partido. Nós fizemos uma campanha muito difícil, a eleição passada foi muito difícil, o Kleber Santos pode dizer melhor do que eu sobre isso. Então, assim, presidir partido não é fácil, não é brincadeira. Agora, o PP se aproxima também? Isso é para complicar um pouco mais, né? Para explicar um pouco melhor para o ouvinte. O PP, União Brasil e o Avante discutem a formação de uma federação, mas há um probleminha jurídico aí, porque a lei diz que para formar federação... seria uma federação, PP, Avante e União Brasil, mas há um probleminha jurídico porque, segundo algumas interpretações, o partido tem que ter mais de 5 anos de registro para fazer federação, né? E o União Brasil, justamente o União Brasil, foi oficialmente formalizado, acho que em janeiro do ano passado, né, Chiara? Isso mesmo, é exatamente isso. A pessoa aí, o Carlos Braga iria para a federação. Olha, esse negócio de federação é mais uma vez, entendeu? A gente voltar na discussão lá das coligações. Para mim é só uma forma diferente de se falar. E, do meu ponto de vista, tem que acabar isso. Não precisa de tanto partido. Essa que é a verdade. Aí a gente tem aqui no município, por exemplo, um grande número de partidos, né? E chega na eleição municipal, os partidos não conseguem apresentar chapa completa. O DEM apresentou chapa completa. Por isso que foi o partido que mais votos teve para vereador, né? Mas fora, o DEM, só mais um partido apresentou chapa completa. Os outros não. Então, assim, isso não é partido. Isso é conveniência em eleição eleitoral, quando a gente tem as pessoas se aglomerando em torno de um nome, que não é nome, né? O nome é importante porque para você vencer a eleição você tem que ter um nome. Sim. Mas a proposta, a construção, a ideologia, tudo isso vem com um trabalho interno dentro de partido, né? Não é do dia para a noite que se faz isso. Então, construir partido como os presidentes de partido aqui em Bauru estão construindo é um equívoco muito grande. A cidade não ganha com isso.
Então, cada um pensa de um jeito, as pessoas se matam dentro dos partidos, há uma disputa. Vide a quantidade de candidaturas, né? Também que há. Então, mas se você não tem tantos partidos, você não tem tantos candidatos também. Né? Mas as discussões elas começam muito antecipadamente. Por exemplo, hoje a gente já está discutindo a eleição de 2024. Sim. Né? É café para todo quanto é lado. Né? Eu não sou mais presidente de partido, não estou na executiva do partido. Isso não quer dizer que eu não venha a ser, né, presidente de partido novamente. Mas eu fiz uma opção de, nesse momento confuso de União Brasil, eu não participar. Até que eu conseguisse me identificar de fato, né, com o União Brasil. Ou até com outro partido e sair do União Brasil. Mas nesse momento, os presidentes de partido e pessoas que não são presidentes de partido, mas que estão no meio, estão conversando em torno de nomes. E não é um nome para prefeito. É o nome para prefeito, para secretário, para presidente de autarquia. Então, pera lá. Né? Então, assim, vamos acomodar todo mundo e fazer uma grande coligação para ganhar a eleição. Isso não dá certo. Perfeito, são 7h59. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Na sequência, vamos continuar com esse recorte aqui do União Brasil, nível local, também trazendo aí as considerações dos membros dessa mesa, Kleber Santos, João Jabur, Ricardo Bizarra, e hoje entrevistando a vereadora Chiara Ranieri. A gente volta já já. Café com Política. Volta já. 96. Aproveite o melhor do verão com as farmácias Nissei e confira as ofertas em destaque da semana. Fralda Pampers Pants Mega, R$ 56,90 cada. Dorflex, 36 comprimidos, R$ 19,90 cada. Equalib Ômega 3, 120 cápsulas, R$ 59,90 cada. Sabonete líquido íntimo Dermafem 200ml e embalagem com 2 unidades, R$ 14,90 cada. Economize muito com as ofertas de arrasar Nissei. Nissei, mais que farmácia. Você anda falhando na hora H ou está indo rápido demais? Agende sua consulta no Instituto Homem. WhatsApp 0800 910 1111 0800 910 1111 ou acesse institutohomem.com.br. Instituto Homem. Flávio Machado, 196137. Alô, Bauru, Lençóis Paulista e região. Precisando de concreto? Chama a Concrelagos. A Concrelagos está perto de você. Nós temos concreto de qualidade com pagamento facilitado. Pague no Pix ou em até 12 vezes no cartão. Isso mesmo, 12 vezes no cartão. Solicite grátis a visita de um vendedor em sua obra. Ligue 0800 033 1001 e peça seu orçamento sem compromisso. Concrelagos, há mais de 35 anos crescendo com o Brasil. Se liga no WhatsApp da 96 99123 9696. Sabia que o Boticário é a marca de beleza mais amada do Brasil e a preferida dos brasileiros? E que você pode revender o Boticário. Você tem acesso a um exclusivo espaço do revendedor, produtos para pronta entrega, cursos e treinamentos e ainda pode comprar pelo app sem sair de casa. Quer garantir aquela renda extra e a sua independência financeira? Cadastre-se grátis em revenda.boticário.com.br. É mais fácil revender o que todo mundo ama. É mais fácil revender o Boticário. Fecha mês é na Amantini. É a melhor condição do ano. Chevrolet Onix 2023 em até 60 meses. E a primeira parcela para junho. Quer mais? Licenciamento grátis. É isso mesmo, licenciamento grátis. Corre pra Amantini Chevrolet. Sua loja favorita, maravilhas mais amada. Deixa sua casa bonita e muito mais arrumada. Tudo que sua casa precisa, tudo que se imagina, você vai encontrar na Maravilhas do Lar. Siga 96 FM no Instagram, @96 FM Bauru. Combata o mosquito todo dia. O Aedes aegypti é causador de doenças como a dengue, zika vírus, febre amarela e chikungunya. Encontra com facilidade no período de chuvas ambientes favoráveis para a proliferação. Fique atento ao seu quintal. Evite acúmulo de água parada. O mosquito está à procura de um descuido seu para procriar e te contaminar. Unimed Bauru. Aqui tem gente. Aqui tem prevenção. Aqui tem Unimed. Seja no trabalho ou campo, AgroSolo. Se é rural ou urbano,
Agrosolo, medicamentos e ração. Agrosolo, aqui é o lugar. Fone 3102.000. Só até segunda. Óleo de soja soia PET 900 ml 5,98. Leite longa vida Italac Tetra Pak 1 litro 3,98. Bombom Nestlé Especialidades caixa 251 gramas 9,98. Papel higiênico Elite folha dupla 30 metros. Leve mais, pague menos. Pacote 12 unidades 13,59. Cadastre-se no site. Ofertas válidas para Bauru. No ar. Nas mídias sociais. Em todo lugar. 96 FM. Nacionais e importados, tudo no só lugar. Chevrolet Peças, oficina e autopeças pra você confiar. Chevrolet Peças. E agora, com o site mais completo. Acesse chevropeçasbauru.com.br e confira as novidades. Chevrolet Peças, Rua Antônio Alves, 751. Chevrolet Peças. Está de volta Café com Política. São 8h04. Você está aqui acompanhando Café com Política, e você que aguarda aí o túnel do tempo, toda sexta-feira o Dundum cede 30 minutos aqui para a gente discutir a política local. Qual que é o nome do nosso programa, Bizarra? Café com Política. Então, temos café também agora, não só política. Temos aí um apoio da Metropolitan Restaurante, que trouxe. E a Chiara não gosta de café, é isso que é? Adoro café. É. Mas na quaresma eu tiro algumas coisas assim. E esse ano eu tirei o café. Tá certo. Então a Chiara hoje está aqui só no política. Senão a gente vai ter problema com a promessa que ela fez, né, Jabur? Kleber Santos quer trazer um tema. Não, acho que é polêmico, né? E a Chiara, como alguém da área de educação, pode contribuir com o tema. O ouvinte e o internauta, né? Porque aqui é áudio e vídeo, deve estar acompanhando aí a questão dessa chamada linguagem neutra, né? Que é isso? É uma mudança na língua portuguesa, então, que não define as pessoas como homem ou mulher, ou seja, uma linguagem neutra para se referir a homem ou mulher, em vez de amigo, amigue, namorades, todes, né? São itens dessa linguagem neutra. E a deputada Érica Cocai, ela quer tornar obrigatório o uso da linguagem neutra nos documentos oficiais dos governos federal, estadual e municipal. Então, a proposta aguarda agora um despacho do presidente da Câmara dos Deputados. Por outro lado, o partido União Brasil, aqui da Chiara, o deputado Kiki Kataguiri e o Marcelo Freitas, eles pedem a proibição da linguagem neutra no ensino fundamental e no ensino médio. A faculdade fica livre para decidir. Então eles querem incluir isso na LDB, que é a Lei das Diretrizes e Bases da Educação, né? Então, Chiara, você que é educadora e também política, qual é a sua opinião sobre isso, sobre a linguagem neutra? Por exemplo, você está lá na FIB, a FIB adotaria essa linguagem neutra, até porque as faculdades são livres para. E você ficou como presidente da Comissão de Educação? Sim. E ela é presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal. Municipal. Então é a pessoa mais certa nesse momento para falar do assunto, Chiara, é com você. Eu nem vou me aprofundar muito, eu acho ridículo, só isso, sabe? Sinceramente, que linguagem neutra? Não tem cabimento certas coisas, estão criando dificuldades, tá ficando difícil, é tanta classificação. Eu tenho uma professora que foi preencher um formulário, ela desistiu de preencher o formulário porque ela não se enquadrava em nada que estava sendo perguntado lá, por causa dessa coisa que é nova e que ninguém, a não ser quem está muito próximo dessa realidade, entende. Mas nem os professores querem isso. Eu vou dizer para vocês, a gente faz planejamento todo ano lá na instituição. E esse ano, no planejamento, nós tratamos de algumas questões. Mas são questões, né, que o professor tem que saber. Então a gente fala assim de letramento, né, saber que em alguns momentos algumas palavras podem ser ofensivas, que não eram o ano passado, por exemplo, e que agora são, que existe um vocabulário, vasto vocabulário de palavras que a gente não deve falar. E isso é importante que todos nós saibamos, porque às vezes nós estamos ofendendo sem saber que estamos ofendendo. Agora, linguagem neutra,
De onde veio a língua portuguesa? Latim. Quais são os países que falam português? Nós já não tivemos aí uma reunião desses países que falam a língua portuguesa e fizemos um novo português que fosse mais próximo uns dos outros. Agora nós vamos afastar novamente. Isso serve a quê? Isso é que eu pergunto. Isso serve a quê? Antigamente a gente falava todos, estava ok. A gente incluía todo mundo. Agora tem que falar todos e todas. Agora todos, todas, todos. Calma lá. E isso não serve para nada. E o que é pior, para uma minoria mesmo, né? Que são considerados não binários, né? Não dá 1% da população, 1,2%, quer dizer, uma mudança na estrutura linguística. Quer dizer, pode ser, né, Jabura, uma evolução natural, como outras questões. A gente incorporou ao longo do tempo algumas expressões em inglês, que eu acho que é até um exagero, né? Dificilmente a gente tem curso de marketing, né? A gente podia ter outra nomenclatura, né? Então, mas isso é uma aceitação da sociedade, não de cima para baixo, é uma coisa que vem nascendo da própria cultura e chega um momento que você fala, bom, é melhor incorporar isso do que jogar contra, mas essa coisa meio impositiva, não sei qual que é a sua visão sobre isso. É exatamente essa. A hora que a Chiara estava falando, eu estava pensando justamente nisso que você acabou de dizer, né? Eu não sou linguista. É porque a língua é viva, né? É viva e é cultura. Não é por decreto legislativo, executivo que se muda. Não é assim, é uma evolução da cultura. Se um dia tiver que ser todos, todas e todes, ok, não é esse o problema. O problema é que agora, é o que a Chiara disse, não tem um sentido prático, não tem um sentido. Ele é simplesmente uma marcação de posição ideológica. Isso interessa para quem pratica o discurso ideológico, mas para o cotidiano das pessoas não tem sentido, né? As pessoas serem patrulhadas ou até ameaçadas às vezes porque não disseram essas palavras todas, dependendo de cada situação. Palavra todes. Então, você vê. Então, palavras todas. Eu sou mulher, certo? É muito comum as pessoas sempre usarem no masculino. E não tem problema, nunca foi um problema isso. Vereadores, você tá no eu chamão, tô me sentindo incluída. Tá ali, vereadores tá e vereadoras. Eu aderi a isso, porque... Masculino e feminino ainda vai lá, né? Ainda vai lá, mas... Mas é que ela está falando, a língua culta já falou, vereadores, ela está inclusa. O gênero, não tem exclusão. O gênero masculino é considerado neutro na origem do latim. Exatamente. Então, assim... Para que desprezar isso? Vamos nós nos sentirmos incluídos quando é falado no masculino? Tudo bem. Eu acho que não é isso. Essa bandeira não é a bandeira mais adequada a se levantar. No meu ponto de vista, são outras as questões. E qual seria, Chiara, a orientação pedagógica, então, que a faculdade, você à frente da academia, está colocando para os professores, para os docentes? Nós temos lá, já há algum tempo, até porque existe uma legislação estadual que já vem de bastante tempo, né? O nome social, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Eu coloquei um banheiro lá na faculdade por solicitação de 2 alunos da faculdade. E aí eu não sei se eu posso falar alunos, alunas, alunes, eu não sei como é que a gente fala, tá? Mas eu tenho um banheiro lá, que é um banheiro separado, que é um banheiro... Neutro, né? Então, assim, não tem, mas né, na matrícula, não tem, mas temos certeza que a professora Chiara vai providenciar. Lógico, primeiro dia de aula tava lá o banheiro. Né? Então, assim, a gente não quer que ninguém se sinta constrangido. Já tivemos situações em que esse banheiro me fez acreditar que era necessário esse banheiro. E tá lá. Mas é uma coisa natural, que veio vindo. E não tem problema nenhum. Agora, mudar uma língua, que não é uma língua exclusivamente nossa, né? Por bandeiras, aí eu sou contra. Bom, são 8h12, mudando um pouquinho de tema, voltando para o recorte local. Você colocou aí que União Brasil, vocês acabaram herdando, né, de certa maneira, uma herança de caciques do partido, que a base
muito provavelmente não foi ouvida, e só que aí tem uma bancada importante na Câmara Municipal, você, o Segala e o Meira. A maior. É a maior, né, hoje da Câmara, e que ocupa inclusive importantes espaços dentro de comissões. Por sinal, o embate mais recente aí foi com o Segala e o Meira, né? O Segala, até encontrei com ele outro dia, falou: Café, o meu sonho era presidir a comissão de justiça, porque eu venho do mundo e eu vou acabar, talvez, acabando meu mandato sem essa presidência. Mas aí o Meira, né, colocou legalmente, né, que não tinha um documento. Como é que tá entre vocês três, Chiara? Tá tendo dificuldade de ter um entrosamento entre os três? Ou isso foi um caso atípico e vocês têm o mesmo ideário aí? Eu converso muito bem com os dois. Sou amiga dos dois, inclusive. Muito amiga. E sabia que isso iria acontecer e alertei o Segala antes da votação da presidência da Câmara, né? Enquanto estávamos só eu e Segala no partido, estava super tranquilo. Eu nunca quis a Comissão de Justiça, eu sempre fiquei na Comissão de Economia e Segala na Comissão de Justiça. Eu falo isso porque são as duas comissões mais importantes da casa, onde todos os projetos tramitam por elas, né? As outras comissões não, é só realmente quando um projeto tá voltado para aquele tema, né? Então, eu já sabia que ia acontecer isso, eu sabia que os dois queriam estar na Comissão de Justiça, né? E sabia que ia ter que ter um diálogo. O problema é que não teve o diálogo. E aí, na hora, a forma como foi feita, né, indo um documento pelo presidente municipal do partido, que não é presidente municipal do partido, alterando a liderança do União Brasil na Câmara, alterando, porque o líder do partido era o Meira. Por que o Meira? Porque é o mais votado. Mais bem votado. Né? Sempre a gente respeita isso. Partido que é partido respeita voto. E o Meira foi o mais votado. Então, quando houve a junção do União Brasil, nós declaramos em plenário que o novo líder, né, quer dizer, o líder, porque não é novo, era um partido novo, seria o Meira. Então, essa alteração que foi feita sem conversa, nem comigo e nem com o Meira. A conversa foi com o Segala. Então, colocando o Segala como líder, quem indicaria os nomes para as comissões seria o Segala. E o Segala indicaria ele para a Comissão de Justiça. Esse foi um desastre, porque se tivesse tido diálogo, se tivesse havido o diálogo que se faz em política, isso não teria acontecido. E acredito até que o Segala poderia ser o presidente da Comissão de Justiça. Mas sem diálogo não tem jeito. Veio uma carta, né, Jabu, do Caio, né? O Caio não teve a presidência renovada na comissão provisória ainda, né? Isso. E estava vencida desde dezembro. E o Segala, acho que não observou, não soube disso, eu não sei como é que foi exatamente. E o Meira tinha esse trunfo, né? Na hora que o Segala se coloca como líder. Tinha uma carta do Caio até, se não me engano, né? O nomeando líder. O Meira tinha o trunfo de dizer o seguinte: olha, o Caio Silva Santos não é o presidente do partido legalmente. Portanto, né? Porque essa carta está assinada por alguém que não tem legitimidade. Que não tem. Aliás, até ontem ainda nós consultamos, até a propósito da vinda da Chiara, nós consultamos lá o site para ver se isso foi renovado. Não foi. O União Brasil, na prática, está acéfalo em Bauru até agora. Agora, eu acho, Café, que esse episódio Segala e Meira ilustra muito bem o que a gente tem falado aqui no programa. Os partidos estão esfacelados, porque se tem uma presidência, se tem um comando ativo do partido aqui, talvez houvesse um diálogo, né? Que não houve. Ficou lá no plano da bancada, 3 vereadores, 2 divergentes, quer dizer, dificilmente chegaria-se a um entendimento. E se há um partido constituído, se há um partido com uma certa ascensão sobre os vereadores, teria resolvido a situação. Mas não há, né? Os partidos, não é só a União Brasil, não. A maioria dos partidos totalmente esfacelada, até comentei com a Chiara no intervalo, os partidos nem fecham questão mais em votações importantes da Câmara, porque não tem essa autoridade sobre os vereadores, né? Enfim, essa é uma instituição bem falida, partido político, viu? O Kleber, do ponto de vista do eleitor, o brasileiro não tem o hábito dessa questão do partido. Porém, questões da polarização, né, direita, esquerda, essas questões trouxeram, né, de certa maneira, uma identidade. Hoje, muito cidadão sabe, por exemplo, que o PT, o PSOL, né, o Partido Comunista, o PSTU, né, aqui vieram e começam a identificar
aquilo que não era muito comum, que é o centro-direita, né? Principalmente a direita. Então você olha lá os bolsonaristas, você consegue, né, o PL, né, o PSL, etc. Para o eleitor, isso que acontece no União Brasil e em outros, muda alguma coisa do ponto de vista estratégico do candidato? Ainda está muito alicerçado no nome? Como é que é essa situação? Seguramente a política, ela é nome. Na verdade, se vota em nome, né? Não tem CNPJ, não tem CPF, existe humano. Então é o ser humano que as pessoas veem, e está mais que comprovado, inclusive, a emoção do voto, né? O voto não é nada racional e ele é 95% emocional, né? Isso é o que dizem todas as pesquisas e comprovadas principalmente a partir dos anos 90, como a neurociência começou a avançar bastante, e a neurociência normalmente busca pesquisar justamente aquilo que acontece para validar ou não. Então, nessas pesquisas todas, o cérebro do eleitor vem sendo muito estudado e analisado. Então, ele vota em pessoas pelas emoções que ele sente, pelos sentimentos que ele sente em relação àquela pessoa. Então, partido, programa de governo, currículo, né? Infelizmente, né, que muita gente, puxa, devia ser assim, mas não é assim. Então, não adianta, não é. Agora, essa questão da polarização no Brasil, que você colocou, é muito real, e isso criou realmente uma situação nova. É só observar que a partir do momento que terminou a eleição, a quantidade de pessoas do Lula nas redes sociais, mais à esquerda, já caiu mais da metade. Eles não tiveram uma capacidade de organizar e continuar motivada essa militância. Ao contrário do Bolsonaro. Bolsonaro, depois da eleição, continua praticamente com o mesmo número. E isso é uma pesquisa que eu vi esta semana de uma universidade que vem acompanhando isso. E essa é informação muito quente. O Lula já caiu mais da metade e a direita está mantendo praticamente a mesma quantidade. Bom, Chiara, nós estamos chegando aí na reta final. No recorte municipal, aqui neste microfone, a gente sempre lembra, né? Alguns se lançaram aí pré-candidatos, mas estão dispostos a, né? Carlos Braga, né, colocou o Rodrigo Mandalic, quando a gente indagou para ele, falou: olha, se tiver que alguém do partido me chamar, talvez eu possa me interessar. Nós tivemos aqui naturalmente o Dr. Raul, que acabou se colocando, o Marcos Bilancieri, naquela oportunidade negociava a ida da prefeita Suelen para o Republicanos, que acabou não consolidando. Ele disse que se ela não viesse, ele seria candidato também, um pré-candidato, estudaria isso. A própria prefeita esteve conosco, né? Acabou não afirmando, mas deu a entender. Não negando está também. Não negando também. E União Brasil tem o Meira, que teve uma excelente votação, foi o mais bem colocado, recentemente uma grande exposição com a candidatura dele a deputado estadual, e sempre tem o teu nome também, que é mulher, já participou do pleito. Como é que você vê esse quadro de sucessão? E não estamos mais naquela fase de falar é cedo ainda, porque o próprio Kleber tem trazido o ensinamento aqui, ou começa agora ou vai perder a eleição. Eu já vivi várias vezes essa situação, esse momento, né? Muitos nomes sendo colocados, na verdade não são nomes que realmente serão o nome na cabeça de chapa, né? Eu lanço o nome para ser vice de alguém, começa por aí, né? Então, são poucos os que querem assinar os contratos da campanha eleitoral, né? Muito poucos. A hora que chega nesse momento há um recuo. Eu fui candidata a prefeita porque o candidato a prefeito à época, né, que era candidato pelo PSDB, recuou na hora de assinar o contrato. Quem que era mesmo? Era o Coronel Eclair. O Eclair, exatamente. Saudoso Eclair. E ele me entregou tudo, ele estava com o orçamento pronto de tudo. Ele falou: Chiara, se você for, eu te entrego tudo, tudo. E eu não era PSDB, eu era DEM. E tinha governo de estado, tinha deputado em Bauru e não conseguiu lançar um candidato a prefeito. Eu fui a candidata que topou enfrentar aquele momento, que era uma eleição difícil, porque o Rodrigo Agostinho tinha, né, um carisma imenso, uma super aprovação. Falar em Rodrigo, saiu a publicação do Diário Oficial, ele agora é oficial presidente do IBAMA, só para fazer esse recorte. Parabéns ao Rodrigo. E foi isso. Então, assim, e a eleição passada teve isso também, né? De pessoas, eu quero, falo, tô junto, vamos, não sei o quê. Na hora de dizer, sou candidato, assino, porque é o nome do candidato, não tem dinheiro em conta. E o Meira se enquadra aí? Como é que tá nessa situação, Meira, ou você?
O Segala disse que está fora de combate e não quer participar. Se o Meira for o candidato do União Brasil, né, eu não sei nem se o Meira fica no União Brasil. Se o Meira for o candidato do União Brasil e nós estivermos no União Brasil, obviamente nós vamos estar juntos. Agora, se nós não estivermos juntos no União Brasil, nós não sabemos qual vai ser Os nomes estão começando a aparecer. Mas você descarta uma candidatura tua ou não? Descarto. A prefeitura, descarto. E a vereadora também descarto. Quer dizer, você estaria encerrando cargos eletivos a partir de agora ou uma candidatura a deputada ainda te atrai? Cafeu, eu posso, por exemplo, ajudar muito um candidato a prefeito. Eu posso ser vice, eu posso ajudar numa secretaria, eu posso trabalhar no executivo de forma que não seja como prefeita, que eu acho que não é meu momento. Ou seja, um cargo eletivo como vice seria um atrativo. Teria que se discutir muito. Por quê? Vice é cargo de expectativa. Sempre. Vice acaba assumindo todas as dores do candidato a prefeito. Então, ser vice de um candidato a prefeito que eu acreditasse muito, eu tenho uma personalidade forte, que eu acreditasse nunca muito, percebemos isso. né? Poderia ser possível. Só que é o seguinte, até agora... Quem é? Até agora nós não temos candidato a prefeito ainda que se colocou, né? Que se posicionou, que conversou. E qual seria o perfil ideal, na sua opinião, Chiara? O que Bauru precisa, observando aí os últimos 20, 30, 40 anos? Precisa de experiência. Precisa de experiência. E essa experiência que você fala é de vida, política, empresarial, mais política? Quanto mais experiências colecionar, melhor. Né? Experiências boas. Boas experiências. Mas, obviamente, eu estou no legislativo. A gente discute política diariamente. Problemas nos detalhes a gente discute. Então, para nós, é uma afronta ter como prefeito da cidade uma pessoa que não conhece nada, né? Isso cria até uma revolta, porque não sabe como vai priorizar as coisas. Então, eu acho que, no mínimo, uma pessoa que tem uma proximidade muito grande com os problemas da cidade. De preferência que tenha passado pelo legislativo, mas não é uma passagem pelo legislativo figurativa, exatamente. Você pegou a palavra correta, Jabor, figurativa. Porque nós temos perfis de vereadores. O perfil do vereador que discute, que realmente conhece, são poucos, né? Nós temos alguns lá que eu teria o maior prazer de estar junto. Mas eu tenho alguns que eu teria, né, uma série de reticências aí. Muito bem, a manchete de amanhã já está definida. Pré-candidata a vice, Chiara Ranieri disse no... Eu quero, antes de a gente fechar aqui, de agradecer, mandar um forte abraço ao Elcio Bíscaro, Brambila, a partir de hoje, patrocinador aqui do Café com Política, o primeiro patrocinador do nosso programa. Então estará conosco aqui em todas as jornadas aí, o Brambila, a partir de agora. Obrigado, Elcio, pelo prestígio e pelo apoio aqui ao Café com Política. Chiara, obrigado pela sua presença e naturalmente vamos acompanhar o desenrolar no Cidade 360, sempre repercutindo você como vereador, e aqui no Café com Política numa outra oportunidade. Eu é que agradeço a vocês, é sempre uma oportunidade muito grande. Falar de política para mim é sempre um prazer, né? Então, só agradeço mesmo, viu? Vocês estão de parabéns, o programa é uma delícia, né? E fiquei feliz de ter vindo aqui hoje. Muito bem, Kleber, uma semana mais curta esta, mas prometem novos enredos nacionais, estadual e local. Com certeza, Café, o política sempre é feita de grandes emoções. Jabur preparando uma edição especial, sábado e domingo, recheado. Sabe o que eu estou fazendo em casa? Eu leio metade do jornal no sábado, metade do domingo, para ter aquela sensação de degustar e poder revisito ali. Levei uma pancada domingo lá na Tribuna do Leitor, mas faz parte, né? A gente se expõe, né? Sim, mas você deu troco ontem que eu vi lá, viu? De certa forma. Foi pra ele aquele troco mais ou menos. Mas obrigado. Você fica remoendo, assim, entendeu? Depois obrigado pela sua leitura, viu? O jornal é uma coisa fantástica para quem tá lá dentro fazendo, né? Eu sou colunista lá há 14 anos, mais ou menos. E sou assinante ferrenho do jornal impresso, porque eu gosto mesmo dessa leitura. Isso, o jornal é plural. Discorde-se, concorde-se, o jornal eu acho que é importante existir, deveriam existir outros até, mas nós estamos lá no digital também, enfim, a vida segue e nós torcemos aqui para que a Chiara, jovem
quadro da política brasileira, ainda jovem, né? Apesar de estar há tempos na política, se mantenha firme, forte e colaborando como sempre colaborou, Chiara. Muito obrigado pela sua presença e bom dia a todos. Se ninguém quiser ser candidato, eu apoio o Ricardo Bizarro. Vamos embora. Tem que assinar contrato, hein, Ricardo? É verdade. Eu soube que tem um jornalista que foi convidado para ser candidato a prefeito. Eu não posso dizer nem quem é e nem que partido, tá? Mas eu exatamente. Mas isso vai ser revelado uma hora. Uma hora será revelado. Certeza. Mas Bizarra. Muito bem. O que vem aí? Vamos embora. Então vem chegando aqui o Evair de Húngaro Dundum para comandar o túnel do tempo, e a você uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana. A gente volta a se falar com Cidade 360 na segunda. Assessorado aqui pelo Thiago Roque, aqui ó, firme e forte aqui ó, do nosso lado. Tá ali, ó, isso aí. Olha que barba bem feita. Olha pra câmera, Thiago. Impressionante. Assessor da Chiara. Grande jornalista. Vambora. Vem chegando Evair de Húngaro Dundum para comandar o túnel do tempo. Até segunda-feira. Tchau, tchau. Sacanagem, Thiago. Olha pra... 96. Pra cuidar bem do seu bichinho, Passa lá no Mateus. um banho e tosa com carinho. Passa lá no Mateus. Se é pra fazer um agradinho, Passa lá no Mateus. se precisar de um remedinho, Passa lá no Mateus. Mateus Pet Center, Gustavo Maciel 1971, Comendador José da Silva Marta 1010. Lá no Mateus tem tudo que eu preciso. Lá eu sou bem atendido e saio com sorriso.